Vamos orar ainda. Senhor, ajuda-nos com a Tua palavra, ajuda-nos com a Tua mensagem, Senhor, com aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações nessa noite. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor fez na vida do Félix, Senhor. Isso nos trouxe grande alegria, Senhor, como igreja, um presente Teu para nós, que o Senhor possa animar o coração do Teu povo, Senhor, fazer com que cada um se sinta firmado na rocha, firme no Senhor, aliançado contigo, Pai. Fortalece os nossos vínculos contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana passada eu falei sobre os altares, e citei, mostrei a vida de Abraão como um homem que tinha uma vida de altares, isso está disponível no YouTube, para quem não estava aqui semana passada. Mas eu citei 6 altares principais que Abraão edificou, que estão registrados na palavra. E hoje eu quero. E o altar, de certa maneira, é a nossa resposta à aliança que Deus estabelece conosco. De certa maneira, o altar é uma resposta do homem à aliança que Deus estabelece com ele. E hoje eu quero falar sobre as principais alianças que estão registradas na palavra, que Deus estabeleceu com o homem. Na palavra de Deus tem muitas alianças, Deus se relaciona com a humanidade através de alianças, mas tem 7 alianças principais que eu gostaria de citar nessa noite. Agora, antes da gente falar dessas alianças, eu queria falar um pouco sobre o que é aliança. O que é uma aliança? Eu acho que todo mundo aqui tem noção do que seja uma aliança. Aliança também pode ser chamada de pacto, pode ser chamado de que é outro sinônimo de aliança, um compromisso profundo, Uma aliança é um compromisso profundo firmado entre 2 ou mais pessoas que se conhecem. Para você estabelecer uma aliança com outra pessoa, você precisa conhecer essa pessoa. Você não sai por aí estabelecendo alianças com pessoas que você não conhece. Amém? Ninguém é tolo aqui, para sair fazendo um contrato de sociedade com alguém que você nunca viu na vida, Ninguém faz isso. Um banco não te libera um empréstimo, um financiamento, se ele não te conhecer, se você não tiver uma história de relacionamento com aquele banco, se você não tiver uma história de outras operações que você tenha feito com o banco. Você tem que ter uma história. O teu CPF conta muito nessa hora. Qual é a história do teu CPF? O que aconteceu com você em relação à sua vida financeira. Por quê? Porque quando você estabelece um contrato, você estabelece um compromisso, você estabelece um pacto, você estabelece uma aliança, você precisa conhecer a outra parte. O casamento é o exemplo mais clássico disso, Eu sempre digo que isso, claro, entenda bem, é uma posição pessoal, minha e da Licinha, mas não quer dizer que seja o padrão, Mas eu não defendo namoros muito longos. Sempre falo para o pessoal, também não defendo namoros muito curtos. Eu acho que tem que ter um meio termo, nisso. Por quê? Porque o namoro nem está citado na Bíblia como algum tipo de relacionamento. O namoro é um período inventado pelos homens, é um período para as pessoas, para o casal se conhecer, para o rapaz e para a moça se conhecer, para poderem saber se vão estabelecer compromissos mais sérios ou não, se esse relacionamento vai seguir para o noivado. Aí sim a coisa já começa a ficar mais séria, porque o noivado já começa a ser um compromisso, uma aliança, E a partir dessa aliança de noivado se faz a aliança de casamento, que aí sim é um compromisso segundo a palavra de Deus, até que a morte o separe, ou até que Jesus volte, Embora isso hoje esteja sendo tão banalizado pela nossa sociedade e até pelas igrejas de maneira geral, mas continua sendo verdade, continua valendo, continua sendo o padrão de Deus para o casamento. Amém?
As exceções são aquelas exceções que nós vemos na palavra de Deus. Agora, esse é o exemplo talvez mais forte de uma aliança entre dois seres humanos, o casamento. A aliança mais forte, a aliança talvez mais profunda, que aquelas duas pessoas vão compartilhar a sua vida para o resto da vida. Então você imagina a seriedade do casamento, da pessoa com quem você vai compartilhar, repartir a sua vida para o resto da vida. Amém? Por que as pessoas não levam a sério mais essa aliança hoje? Porque eles já casam pensando, se não der certo, separa, casa de novo. Se não der certo, 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 casa de novo. E vou casando, separando, casando. Casa, separa. Lembra? Tinha o personagem Jô Soares, casa, separa. Os antigos lembram. Os mais novos nem sabem, né? Lembra, né? Então, é um grande problema, porque a aliança humana, que deveria ser mais valorizada, está banalizada, inclusive dentro das igrejas. Então você imagina como levar em conta a aliança do homem com Deus. Se uma aliança entre duas pessoas está banalizada na nossa sociedade, imagine então levar a sério uma aliança com Deus. Por isso que nós nos queixamos de que as igrejas hoje estão cheias de pessoas que não têm compromisso com Deus. Se elas não têm compromisso nem um com o outro, dentro do próprio casamento, e veja só, não estou dizendo que não há exceções, a palavra diz que nós temos que conviver dignamente um com o outro, né? Não pode haver violência dentro do casamento, não pode haver traição dentro do casamento, não, né? Todas essas coisas a gente sabe, são motivos lícitos de haver separação. O casamento não pode ser uma opressão, uma escravidão de uma parte a outra, sobre a outra. Mas numa relação saudável, normal, ela deve sim perdurar até que a morte os separe. Esse é o padrão de Deus, é o padrão de uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável. Quando esses padrões vão caindo, a sociedade vai adoecendo. Amém ou não? É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade adoecida. Não falo só da sociedade brasileira, não. Falo da sociedade, da humanidade de maneira geral. Então veja só, Deus quando fala de aliança, Ele está falando de um comprometimento entre Ele e a humanidade. Deus tem uma aliança primeiro entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma aliança inquebrantável. Uma aliança que jamais se quebrará, jamais se romperá. Por exemplo, Lúcifer não fazia parte dessa aliança. Ele tinha uma aliança de uma outra natureza com Deus, mas ele não fazia parte da Trindade. Por isso que a divindade, o nosso Deus, nunca foi abalado com a rebelião de Satanás, porque ele não fazia parte dessa aliança mais profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Satanás se rebelou e levou 1/3 de anjos, de todos os anjos com ele, não foi pouca coisa o estrago que Satanás fez. Imagina, levou 1/3 dos anjos, de anjos poderosíssimos, potentíssimos, criados com uma força sobre-humana, seres espirituais maiores do que nós. A palavra diz isso, nós somos feitos um pouco menores que os anjos. Então, Satanás levou, arrastou com ele 1/3 dos seres angelicais. Isso não é pouca coisa. Mas mesmo com essa rebelião desse tamanho, os céus não foram abalados. O trono de Deus não foi abalado. Por quê? Porque havia uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que jamais foi afetada, jamais foi quebrada, jamais foi tocada. Por causa dessa aliança entre eles são chamados de um Deus. A aliança é tão profunda que para nós fica até difícil de entender por que nós temos 3 pessoas na Trindade que se manifestam, um Deus que se manifesta através de 3 pessoas.
É até difícil para a nossa mente humana entender isso. Como é que isso funciona? Mas é isso mesmo. O comprometimento, o respeito, a comunhão, a profundidade do relacionamento, a transparência desse relacionamento é tamanha que faz com que eles sejam um só Deus. Meus irmãos, isso é tremendo na sua essência. É tremendo você pensar isso. Deus é um Deus que já é plural, já são 3 pessoas, mas tem uma aliança tão profunda que é um só Deus. Amém? Isso é tremendo. É tremendo. Nós não temos nenhuma aliança na humanidade semelhante a isso. Por isso que às vezes é até difícil para nós entendermos. Agora, de alguma maneira, Deus está tentando trazer o homem para dentro dessa aliança. Imagina, nós imperfeitos, pessoas, sabemos os pecados que temos, as lutas que temos, as deficiências que temos, as falhas que temos, e Deus está trabalhando para nos trazer para dentro dessa aliança. Agora imagina como Deus vai trazer a gente para essa aliança. Ele tem que trabalhar muito profundamente no nosso caráter, no nosso coração. Muito, porque nós perdemos muito da imagem de Deus. Nós perdemos muito da semelhança de Deus quando pecamos, quando o homem caiu em pecado. Fomos no fundo do poço, somos uma pálida lembrança do que fomos criados para ser. Entenda bem, o homem sem Deus, tá? O homem com Deus é diferente, né? Nós estamos sendo restaurados. Mas o homem, quando caiu, se tornou uma pálida sombra do que Deus tinha planejado para ele. Ficou desfigurado no seu caráter, na sua personalidade, cheio de traumas, de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de problemas, de crises. Esse foi o homem pós-pecado. Inseguro, temeroso, violento. Só coisas ruins emergiram do homem caído. Mas não era assim que Deus planejou. Deus não pensou assim. Só que veja só, Deus estabelece a primeira aliança com o homem no jardim do Éden. Então a primeira aliança que Deus estabelece é a aliança edênica, se podemos chamar assim. É uma aliança provisória, uma comunhão provisória, porque Deus estava começando a se relacionar com o homem estava na sua infância, estava começando a nascer, começando a conhecer as coisas, amém? Não tinha maturidade ainda, então Deus estava ensinando o beabá das coisas, ensinando o homem a caminhar sobre a terra, a fazer as pequenas tarefas, a cuidar do jardim. Imagina, era um serviço relativamente simples, tá bom? Não é? Com respeito aos jardineiros, que eu acho uma profissão muito nobre, e não é fácil achar bons jardineiros que entendam das plantas, mas é uma profissão relativamente simples, não é uma profissão complexa, não tem grande complexidade, ainda mais no jardim do Éden, que estava tudo basicamente funcionando, tudo funcionava no jardim do Éden, tudo funcionava, os animais estavam ali, as plantas, as árvores davam seus frutos, tudo era bonito, tudo era... Então Deus falou, cuida do jardim, cuida, protege o jardim, zela pelo jardim, dá nome para os animais. Tarefa simples, porque o homem estava aprendendo a se relacionar com Deus. Mas Deus deu uma condição. Por que a aliança era provisória? Porque Deus deu uma condição, deu uma escolha para o homem. E essa escolha determinaria se essa aliança continuaria ou não nesses termos. Obediência. A escolha envolvia obediência. Então Deus falou, olha, você pode comer de tudo que tem no jardim. O jardim é para você desfrutar. Você e sua mulher, ela, desfrutem do jardim. Comam de tudo, se divirtam com os animais, brinquem, vocês têm aqui, nadem nos rios, subam as montanhas, se divirtam, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma condição,
E essa condição envolvia obedecer a Deus. Então o que Deus queria, o problema não estava em comer o fruto em si. O problema estava em obedecer ou não a Deus. O que Deus quer de nós, meus irmãos, não é sacrifício. Não é que você se sacrifique por Ele. Deus quer que você obedeça a Ele. Amém? Você está entendendo? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer a nossa obediência. Essa é a grande questão. Agora, as pessoas hoje que estão vindo para o cristianismo, que estão vindo para as igrejas, que estão vindo para Jesus, que estão aceitando Jesus, que eu detesto essa expressão aceitar Jesus, porque é Ele que nos aceita, nós que somos aceitos por Ele. As pessoas que estão entregando sua vida para Jesus, elas estão vindo dispostas a obedecer a Jesus, a obedecer a palavra de Jesus, ou elas estão vindo atrás dos seus próprios interesses, estão vindo atrás de ouvir uma palavra que agrade o seu coração. Então, a primeira aliança, em Gênesis, entre Adão, Eva e Deus, era uma aliança provisória, uma comunhão provisória. Como Adão e Eva caíram, desobedeceram, a aliança não continuou naqueles termos. Então a aliança do Jardim do Éden teve que ser desfeita. Deus teve que cortar o acesso deles à árvore da vida. Eles perderam a eternidade. A pior consequência, meus irmãos, foi perder a comunhão com Deus e a vida eterna. Isso foi terrível. Foi terrível. Mudou radicalmente a percepção que o homem e a mulher tinham das coisas espirituais. Eles tinham livre acesso aos céus, eles viam os céus, eles viam a Deus. Eles tinham comunhão com Deus face a face. Deus descia até eles todos os dias para ter comunhão. Era um privilégio, era um lugar protegido por Deus. Mas a primeira coisa, Deus teve que colocar um querubim para guardar o acesso à árvore da vida. Agora, Deus não desistiu, graças a Deus. Estabeleceu uma nova aliança, a aliança adâmica, uma aliança com Adão. É uma aliança que a gente pode chamar da comunhão cortada. A primeira de uma comunhão provisória, a segunda de uma comunhão cortada. Era uma aliança já na descendente. É uma aliança mais pesada. Ela já tinha consequências negativas, porque era uma aliança que fala da comunhão que foi cortada. Você vai vendo que já há limitações. Ele passou a se alimentar, a dieta do homem mudou. O homem era vegetariano, era vegano. Os veganos estão certos. Não sei. Eu como carne sem nenhum problema. Mas o homem era vegano, o homem era vegetariano, o homem não comia nada relacionado aos animais. Nem os animais se matavam uns aos outros. Eles se davam bem, não havia inimizade entre eles. Com a queda do homem, com o pecado do homem, a inimizade entrou entre o homem, e entre o homem e os animais, e entre os animais mesmo. O mundo saiu da paz e passou a ser um lugar hostil para se viver. O homem começou a ter que trabalhar e ganhar o sustento com o suor do próprio rosto. Ele teve que passar a cultivar a terra de uma maneira pesada. Antes era uma coisa leve, não tinha erva daninha, não tinha solo que não fosse frutífero. Era suave o trabalho de cultivar o jardim. Passou a ser pesado o trabalho de cultivar a terra, porque a erva daninha começou a brotar. Foi outra consequência do pecado. Tudo de ruim começou a vir. Imagina, você não tinha nenhum problema. De repente você tem que matar um animal para comer. O animal tem que matar outro animal para se alimentar. Você tem que cultivar a terra, arrancar os espinhos, arrancar as ervas daninhas para cultivar o solo. Começou a ser um trabalho pesado. E a mulher que ia dar luz tranquilamente, sem precisar fazer cesárea para fugir da dor,
passou a ter que dar à luz com dor. Naquela época não tinha cesariana. Ou sofria no parto ou não dava à luz. Dar à luz com dor, com dores de parto. Dores de parto. Consequências, uma aliança. Deus então manteve a sua aliança com Adão, manteve sua aliança com o homem, com a humanidade, mas a aliança ganhou termos mais sombrios, termos mais pesados. As consequências da desobediência vieram na aliança, mas Deus não desistiu da humanidade. Graças a Deus. Há uma promessa de restauração nessa aliança. Deus sacrifica aquele animal, tira as peles, veste o homem. Não é? Há um comprometimento de Deus ainda com o homem. Mas a relação foi afetada. Sabe, irmãos, quando você erra, quando você desobedece a Deus, sempre é possível se consertar com Deus. Sempre. Deus está sempre te esperando para reconciliação, para perdão, para resolver a questão. Amém? Agora você precisa voltar ao lugar onde você caiu, se arrepender de verdade e colocar em ordem. Não fuja de Deus. Não corra da presença de Deus. Corra para Deus, para Ele, para a direção dEle, para se resolver com Ele, para consertar com Ele. Volte ao lugar onde você errou e conserte, assuma com responsabilidade seus eventuais erros, meus irmãos. Isso fala de alguém que é maduro. O homem e a mulher maduro não é aquele que nunca erra, porque eventualmente podemos errar. O homem e a mulher maduro são aqueles que reconhecem os seus erros, se arrependem e consertam os erros. Não fogem dos problemas. Não adianta fugir do problema. Quem já percebeu que não adianta fugir? Não adianta fugir. O problema só aumenta de tamanho. Você tem que aprender a assumir as suas responsabilidades e resolvê-las diante de Deus. Encarar de frente os problemas. Sabe? Tem que encarar o Golias de frente e falar: eu vou derrubar esse camarada, esse gigante. Não adianta correr de Golias. Você vai virar um fugitivo. Você tem que ir na direção de Golias para encarar o problema e resolvê-lo. Então, a segunda aliança, a aliança adâmica. A terceira aliança, a aliança noaica, aliança com Noé. Não é? É uma aliança de uma comunhão meio perversa, porque o homem foi se degradando, degenerando. Chegou num ponto tal que estava havendo comunhão entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Alguns autores dizem que eram os anjos caídos tendo relacionamento com as mulheres dos homens, as mulheres humanas, né? Então tinha algo muito ruim acontecendo, algo ruim, algo cheirando mal. O homem estava na sua decadência plena, moralmente falando. O mundo tinha se tornado um lugar extremamente ruim para se habitar, um lugar extremamente perigoso, um lugar extremamente conflituoso, hostil, violento. Não era fácil viver nos tempos de Noé. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência, né? Não era fácil viver nos tempos de Noé. Mas Deus acha uma solução. A solução foi muito dura. Qual foi a solução? Trazer um dilúvio sobre a terra para limpar a terra com água, não é? Infelizmente teve que afogar 99,9999% da população. Só sobrou a família de Noé, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Tinha alguém que resolveu obedecer a Deus e construir um barco durante não sei quantos anos, 120 anos, ele ficou construindo aquela arca. Misericórdia, que homem de fé, né? Obedeceu, alguém obedeceu, alguém creu na palavra de Deus, alguém ousou crer na palavra de Deus, mas foi uma aliança muito ruim. Eu
Sabe aquela coisa assim, salvo pelo gongo, né? Foi o melhor que Deus pôde fazer. Deus chegou ao ponto de se arrepender de ter criado o homem, porque as obras dos homens eram continuamente ruins. Imagina, Deus se arrepende também às vezes das coisas. Ele se arrependeu. Mas como ele tinha uma aliança, ele continua, né? Estabeleceu uma aliança com Noé. Noé ficou lá todo aquele tempo, né? Flutuando com a arca, um casal de cada animal da terra. Quando a água baixa, eles descem, né? Repovoam a terra. E Deus, como sinal, coloca o arco-íris, né? Com todas aquelas cores maravilhosas, e falando: nunca mais vou destruir a terra com água, né? Então a terra não vai mais ser destruída por água, vai ser destruída por fogo, mas não por água. Então, água não, vai ser fogo. Não tem bombeiro que vai conseguir apagar, viu? Fogo quando vier para destruir e refazer a terra, mas isso é lá no fim, nós já vamos estar tudo resolvido a situação. Então Deus vai recriar céus e terra, a perfeição outra vez, né? Depois do juízo, depois de tudo. Mas essa aliança, nós temos uma prova concreta, né? Nós olhamos para o céu quando chove, vemos o arco-íris e falamos: olha, essa aliança é um sinal, né? Sinal concreto de que Deus fez uma aliança com o homem, com Noé, né? Então era uma aliança muito escura, assim, perversa, no sentido de escuridão, né? De trevas, de dificuldade, mas e essas três primeiras alianças mostram a comunhão diminuindo entre Deus e o homem, né? Primeira, segunda e terceira, você vai ver que tem um declínio de comunhão, vai piorando, mas sempre há uma possibilidade sempre há uma esperança, sempre há uma esperança. A quarta aliança é a aliança abraâmica, é uma aliança de comunhão individual e incondicional. Deus está começando um novo relacionamento com a humanidade, achou alguém mais maduro, né? Noé era um cara bacana, era um cara bom, mas ele ainda não estava na hora, não estava pronto, não era o momento ainda, ele não tinha maturidade suficiente para Deus revelar certas coisas que precisava revelar. Vocês estão percebendo que a história de Deus, o relacionamento dele com o homem, tem um processo de estrutura. O homem precisa ter estrutura para receber a revelação. Você precisa ter estrutura espiritual para receber as revelações, a vontade de Deus sobre a tua vida, o propósito de Deus sobre a tua vida. É um processo de você crescer em Deus para receber coisas novas de Deus. Deus não vai falando tudo de qualquer maneira para qualquer pessoa. Para receber algo de Deus, você precisa ter estrutura para isso, você precisa ter maturidade, você precisa estar no tempo certo. Jesus, quando veio, diz que ele veio na plenitude dos tempos. Você fala: mas a plenitude não é agora, com iPhone, com internet super rápida, com avião, com tecnologia alta. Não, a plenitude para Deus foi na época do Império Romano. Não sei porquê, mas era a plenitude dos tempos. Era naquele momento que Jesus tinha que ter vindo. Então, Deus age conforme o seu calendário, o seu cronograma. Ele tem o seu tempo. Nada atrasa, nada passa da hora, né? Às vezes um ou outro, né, ele esquece de levar, né? O camarada está com 120 anos, ele vê lá: mas já falei para recolher aquele camarada há uns 5 anos, pô. O anjo esqueceu, ele falou: pode recolher, já passou. Não, estou brincando. Nem isso acontece. Deus não erra, né? Deus não esquece, não. Mas eu estou brincando. Mas o tempo de Deus é perfeito do ponto de vista dele. O tempo de Deus para a tua vida é perfeito do ponto de vista dele. Talvez para você não seja. Talvez você está impaciente com alguma situação que ainda não se resolveu, alguma coisa que você queria que resolvesse, alguma coisa que você está orando faz tempo e não acontece. Não sei. Mas o tempo de Deus é perfeito para a sua vida, para a igreja, para a humanidade, do ponto de vista dele. E o ponto de vista dele, quem já percebeu que é o único que interessa?
Amém? O ponto de vista de Deus é o que vai prevalecer. Não adianta, você pode ter o seu ponto de vista, mas o que vai prevalecer é o ponto de vista de Deus, porque Ele sabe coisas que você não sabe, que eu não sei. Ele tem uma visão que você não tem, que eu não tenho, sobre as coisas. Ele conhece toda a história. Então, a aliança com Abraão era uma comunhão individual e incondicional. É o início de uma nova etapa de restauração. Deus fez uma aliança com uma pessoa e se compromete a estender essa aliança para todos os seus descendentes. Então ele começa uma aliança com um camarada, com uma pessoa. Imagina isso, gente. Olha como Deus é um Deus individual. Por isso que a nossa comunhão tem que ser individual. Nós temos que ter uma comunhão coletiva com Deus, como corpo, como comunidade, né, de Cristo. Mas Deus se preocupa conosco individualmente. Ele começou um relacionamento para formar uma nação através de um homem, de Abraão, que não era judeu, porque os judeus nem existiam, né? Imagina isso. Ele começou uma nação com um cara que era de outra nação, porque para Deus o problema, a questão era uma nação que ia andar com ele. Então veja só, Deus está sempre procurando pessoas que respondam ao seu chamado, que respondam à sua voz. Adão, Noé, Abraão. E através da resposta individual, Deus pode transformar toda uma coletividade, toda uma família, toda uma gerações daquela família. Não é? Quem aqui tem gerações já de pessoas convertidas? Eu, no caso, sou a primeira geração de alguém que se converteu na minha família. Mas quem tem aqui avós, pais, bisavós, né? Tem uma geração, uma história familiar que foi mudada, porque em algum momento Deus entrou na vida daquela família e a história geracional daquela família foi totalmente transformada. Talvez seria uma família que só faria desgraça, passou a ser uma família que trouxe graça para esse mundo. Amém? Olha para o seu irmão e fala: você é chamado para trazer graça para esse mundo. Graça para esse mundo. Amém? Você não é chamado para trazer desgraça. Sem Deus, talvez você fosse alguém desgraçado. Mas porque você tem o Senhor, você é alguém engraçado? Não, você é alguém cheio da graça. Amém? Cheio da graça, agraciado, né? Abençoado. Também engraçado, né? Mas cheio da graça de Deus. Então, veja só como Deus muda, né? Através de um homem que resolveu obedecer. Então, Abraão, Deus estabelece uma aliança com ele de comunhão individual e incondicional. Aí vem um outro camarada, Moisés. Aí já é uma aliança mosaica, né? Uma aliança de comunhão coletiva e condicional. O Abraão era individual e incondicional. Porque Deus fala para ele: eu vou abençoar você, vou abençoar a tua descendência, vou fazer você vai abençoar todas as famílias da terra. Com Moisés é uma aliança coletiva, mas é condicional. O povo tinha que querer andar na linha. O povo tinha que querer andar com Deus. Deus agora faz uma aliança com o povo. Esse sempre foi o alvo de Deus. Fazer aliança com uma nação. Mas dependia do povo fazer uma escolha e cumprir a lei. A gente sabe que às vezes funcionou, às vezes não funcionou, né? Às vezes o povo cumpriu, às vezes o povo não cumpriu, né? Então veja só, há um paralelo com a igreja, a nação de Israel e a igreja, né? Às vezes a igreja obedece, às vezes a igreja não obedece como deveria. Há momentos na história da igreja que são momentos muito ruins na história da igreja, mas há momentos de muita bênção, de muita graça, né? Então, a gente tem que, sabe, irmãos, a gente tem que ter essa visão de como Deus sofre no seu relacionamento com o homem, porque é um relacionamento dinâmico. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se arrepende, ele ama, ele chora, ele tem zelo, ele fica irado, ele fica feliz.
Deus é um camarada, não é? Que você é criado à imagem dele, que tem reações parecidas com as suas e com as minhas, sem pecado. Mas nem sempre a pessoa se sentir, ficar irada, é pecado. Tem iras e iras, tem ira que é santa e tem ira que não. Amém? Por exemplo, Jesus, quando ficou irado, quando viu o povo lá no templo, nos vendilhões do templo, foi irado, ele ficou irado. Ele pegou um chicote e saiu derrubando as barracas e chicoteando tudo ali. Você não imagina Jesus com o chicote fazendo assim? Ele não estava benzendo lá. Ele entrou derrubando. Ele entrou dando umas voadoras lá. E ninguém levantou para falar nada. Porque sabia que eles estavam errados. E sabia que Jesus estava correto. E que havia o zelo de Deus sobre ele. Então, Jesus, ele também é a imagem de Deus, ele é o próprio Deus, só que ele estava como homem, tem reações como as nossas, ele também sentiu medo. Vocês pensam que lá no jardim do Getsemane, quando ele falou: Pai, se for possível, livra de mim esse cálice, ele estava com medo, ele estava suando sangue, estava em extrema aflição, porque ele é uma pessoa. Deus é pessoal, Deus é uma pessoa, você é criado à imagem dele. Então, ele tem reações, ações, reações, né? Então, ele estabelece essa aliança com Moisés. Deus deu toda a lei, né? Os mandamentos, os 10 mandamentos, depois todo o detalhamento da lei para eles cumprirem. Era uma lei muito complexa, não é? Mas que Jesus fez um belo resumo, não é? Graças a Deus, né? Ele falou que toda a lei dos profetas se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se você não quiser conhecer a lei, você nem precisa. É só você seguir essas duas coisas: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo ou como Jesus amou. Acabou, você cumpriu. Que bênção, né? Que poder de síntese. Mas esse é o resumo da lei. Aí nós vamos para outra aliança, a sexta aliança, aliança davídica, aliança com Davi. É uma comunhão coletiva e também incondicional, mas ainda é provisória. Então veja só, melhorou. De Abraão era individual e incondicional, de Moisés era coletiva e condicional, de Davi era coletiva e incondicional, mas ainda era provisória. Essa aliança, ela já trazia muitos elementos da nova aliança, mas ainda era uma figura, não era o permanente, não era o definitivo. Por exemplo, ainda se fazia os sacrifícios no templo, mas Deus permitiu Davi fazer certas coisas que ninguém mais pôde fazer. Ele entrou no Santo dos Santos para celebrar diante de Deus e saiu vivo. Imagina, o sacerdote podia entrar, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, amarrado pela cintura, para ministrar diante de Deus. Ele tinha que se purificar muito bem. Se ficasse alguma coisa para trás, ele podia morrer fulminado lá no lugar onde estava a arca da aliança, aquela que Indiana Jones não achou. Lá naquele lugar ele podia morrer, se ele não tivesse se purificado, se arrependido corretamente. Mas Davi, Deus permitiu que ele comesse dos pães da proposição que ficavam ali na mesa e que entrasse para celebrar, para ministrar diante de Deus. Isso já é uma figura da liberdade que nós teríamos diante de Deus em Cristo. O vivo e novo caminho que foi aberto para Deus através de Cristo. Quando Jesus morre na cruz, né, ele fala: está consumado. Vem uma escuridão sobre a terra durante 3 horas, né? Fica tudo escuro e o véu do templo se rasga de alto a baixo, rasgado pelas mãos de Deus. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O véu se rasgou. Esse véu era o véu que fazia separação no templo da arca da aliança, onde a arca ficava, das outras partes do templo, onde ficavam as outras, a pia de lavagem,
onde se sacrificavam os animais, onde ficavam os pães, o candelabro, com umas 7 lâmpadas, ou 12, não me lembro. 7, né? Esse véu era um véu fino, você quase que podia ver do outro lado, mas não dava para ver. Não era uma parede, era um véu que cobria a arca da aliança. Então imagina, né, a vontade que eles tinham de entrar, mas não podiam entrar. Por que eles não podiam entrar? Porque a única forma de entrar, quando que se cumpriu que eles podiam entrar? Quando Jesus morreu na cruz. Aí Deus falou: está consumado, eu posso rasgar esse véu. Agora eles podem entrar com liberdade na minha presença. Todas as pessoas, porque todos nós na nova aliança somos elevados à condição de sumo sacerdote. Não, sumo não, mas de sacerdote, porque o sumo sacerdote agora é Jesus. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo e nós podemos entrar lá naquele lugar da presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Hoje você e eu podemos entrar por esse caminho que foi aberto. Por isso que a palavra fala que Ele nos abriu um vivo e novo caminho. O véu foi rasgado, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é esse lugar onde a arca ficava. Só que era uma figura do Santo dos Santos lá na presença de Deus. Todo aquele tabernáculo e depois o templo eram figuras do que viria a ser. Davi entrou no tabernáculo, né? O templo não tinha sido construído ainda. O tabernáculo de Moisés primeiro, que era um templo móvel, e depois Salomão constrói o primeiro templo, né? De pedras e tudo mais. Mas eles reproduzem as mesmas coisas do tabernáculo, só agora de uma maneira física, em Jerusalém. De uma maneira física, não, de uma maneira fixa, né? O templo era fixo, mas tinha os mesmos elementos. Então você imagina, a aliança de Davi era uma figura, né? Deus deu liberdade a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Com todos os pecados que ele tinha, né? Mas ele era um homem que sabia se arrepender, sabia reconhecer os seus erros, não fugir das suas responsabilidades. Então Deus pega e faz uma aliança com ele, que é uma figura da nova aliança. Ele podia fazer certas coisas que Deus não permitiu a nenhum outro homem, nem Moisés teve certas liberdades como Davi teve, né? É como se Moisés simbolizasse a lei e Davi simbolizasse a graça. E por fim, a aliança mais importante e que está em vigor hoje, né? Que cobre todas as outras, que é maior do que todas as outras, que é uma aliança totalmente positiva, de restauração completa para a humanidade, restauração completa para você e para mim, é a nova aliança. Então, todas aquelas alianças negativas, elas foram depois se tornando melhores, com Abraão, depois com Moisés, depois com Davi, até chegar na nova aliança, que é o auge, e essa aliança está valendo para você e para mim. Amém? Então, nós temos que ter um coração agradecido. É uma aliança de comunhão coletiva, é uma aliança incondicional e é uma aliança permanente, é uma aliança eterna. Nunca mais precisará ser feita outra aliança entre Deus e os homens. Aliança plena. Todas as outras alianças foram uma preparação para essa aliança definitiva. Então ela é coletiva, é para todos os homens, toda a humanidade. Ela é incondicional. O que é incondicional? Deus nos recebe independente do que tenhamos feito ou sido antes de conhecê-lo. Desde que você se arrependa, você pode andar com Ele para uma nova vida. Amém? E tem 3 elementos muito fortes nessa nova aliança, 3 testemunhas: a água, o batismo nas águas, o Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo, e o sangue, representado pela ceia, né? Então, desses 3 elementos, o novo homem, a nova humanidade, o novo ser humano é gerado. Você, quando é batizado nas águas, recebe o batismo do Espírito Santo, não é? Participa da ceia do Senhor, dos elementos da ceia, do pão, do trigo, do vinho. Você está sendo inserido nesse relacionamento, nessa aliança eterna. Vocês estão entendendo, gente, como é profundo todo o processo de Deus conosco, todo o processo de Deus com a humanidade, né?
Deus está revelando certas coisas hoje que Ele não revelou lá atrás. Deus está falando certas coisas para a igreja de hoje que Ele não falou para a igreja lá atrás, ou que a igreja lá atrás ainda não tinha estrutura e maturidade para entender. Por exemplo, sobre as coisas da volta de Jesus, muitas coisas eles achavam que iam se cumprir naquele momento. Eles achavam que Jesus ia voltar naquele período deles ainda. E Paulo começa a falar que havia um tempo e outro tempo. Algumas coisas iam se cumprir naquele tempo, outras não iam se cumprir naquele tempo. Você olha no Velho Testamento, tem muitas palavras proféticas dos profetas que já se cumpriram, muitas coisas que ainda estão seladas, não se cumpriram, e ninguém tem a revelação sobre aquilo ainda. Tem coisas no Apocalipse que ninguém tem a revelação, aquilo está selado. Amém? Eu lembro quando me converti, estava na época da Guerra Fria ainda, entre Rússia e Estados Unidos, né, comunismo e capitalismo, aquela coisa toda, e eu lembro que todo mundo falava que o anticristo ia vir do comunismo, não, depois o anticristo ia vir do Vaticano, não, depois o anticristo ia vir do... Meus irmãos, o comunismo caiu, a Rússia não existe mais, a Alemanha foi unificada, e nós, os papas vieram os outros, e nada disso se confirmou, era tudo especulação. Deus vai revelando à medida que a sua igreja está madura para receber, tem estrutura para receber. Ele não vai falar sem a igreja ter maturidade, ele não vai ministrar certas coisas se a igreja ainda não tem estrutura e se não está na hora dele falar. Então, não fica perdendo tempo com certos blá blá blás de internet, sabe? Não perca tempo. Se Jesus falou que ele não sabia quando ele voltaria, quem vai se habilitar a dizer a data? Se o cara falar a data que Jesus vier, você já pode colocar um carimbo na testa dele, falso profeta. Pum. Falso profeta, porque está mentindo. Deus vai revelar só para o lindão, o lindinho. Para com isso. Não existe mais super-homens de Deus. Deus agora trabalha com um corpo coletivo sobre a terra. Amém? Deus sempre quis trabalhar com o povo, mas agora Ele quer trabalhar com a sua igreja, não com super-astros, super-homens, super-mulheres. Homens e mulheres normais. Foi assim desde a igreja primitiva. Homens e mulheres comuns, como eu e você, cheios do Espírito Santo, que amam Jesus, que conhecem a Deus, que têm aliança com Ele e que estão dispostos a obedecer. É isso que Deus está procurando. Amém? É essa igreja que vai triunfar. É essa igreja que vai triunfar. É uma igreja vencedora porque obedece. Igreja que é desobediente não vai vencer, irmãos. Não vai. Como se andasse duas igrejas em paralelo. Uma igreja verdadeira e uma igreja falsa andando juntas sobre a terra. Eu não estou falando de denominações, de nome, não é isso. Estou falando que há um espírito de Cristo e um espírito do anticristo andando paralelamente no meio das igrejas. E nós temos que ter sabedoria de Deus para discernir o que é de Deus e o que não é. Não somos nós que vamos arrancar o joio, né? Não é tarefa nossa. Deus vai arrancar. Jesus vai separar o joio do trigo. Não somos nós. Mas há um espírito de anticristo no meio da igreja de Cristo. Então isso é perigoso, isso é preocupante. A gente precisa tomar cuidado e redobrar. E Jesus advertiu, os apóstolos advertiram. Paulo fala isso em muitos lugares, para tomar cuidado. Nos últimos tempos haveriam espíritos enganadores, homens com aparência de piedade, mas que eram lobos devoradores, e vão falando, e vai falando, advertindo a igreja, e a igreja parece que não acorda. A igreja está aceitando baixar o padrão moral, o padrão de santidade de Deus. Está baixando, está aceitando qualquer coisa, está topando qualquer parada. Isso é uma tragédia, irmãos. Deus não vai mudar. Pecado na época de Adão é o mesmo na época de Moisés, é o mesmo na época de Abraão, é o mesmo na época de Davi, é o mesmo na época de Jesus, é o mesmo na época dos apóstolos, é o mesmo na Idade Média, é o mesmo hoje. Amém? A igreja sem o Espírito Santo
Santo, no espírito do anticristo, é capaz de fazer coisas tenebrosas. Eu estava vendo um documentário sobre gatos hoje na Netflix, acho que é, e estava falando na Idade Média que muitas mulheres, olha só, foram queimadas como bruxas na Idade Média, porque elas varriam, elas tinham sabedoria e sabiam que para manter a casa saudável, elas tinham que manter a casa limpa. Então elas tinham vassouras, usavam vassouras para varrer, e elas tinham gatos para manter os ratos afastados, porque o rato era uma fonte de muita transmissão de doença. E elas, olha que maluquice, pessoal. E aí elas foram, o que se associa quando fala de bruxa? Vassoura e gato preto. Toda bruxa que se presta tem uma vassoura para voar, né? E um gato preto. Olha que maluquice. Um papa começou a perseguir os gatos e as bruxas, porque elas varriam as casas com a vassoura e porque tinha um gato. Tinha mais coisa por aí, né? Não estou dizendo que todas elas eram, né? Talvez uma ou outra fosse bruxa, né? Invocasse o mal, mas a crendice, o misticismo exacerbado é perigosíssimo. Aí eles começaram a perseguir e queimar na fogueira essas mulheres e a matar os gatos, exterminar os gatos na Europa toda. Sabe o que veio depois disso? A peste bubônica transmitida pelos ratos. A população de rato aumentou assustadoramente, empesteou as cidades, morreram milhões de pessoas, porque trouxe um desequilíbrio, por causa de um maluco, de um doido, que se dizia líder dos cristãos. Vocês estão entendendo o perigo? Meu irmão, a palavra de Deus tem que ser entendida com sabedoria de do alto. O Espírito Santo tem que dar entendimento para nós. Não caia em crendice, em bobagens que estão circulando pela internet. Tome cuidado, seja esperto, seja inteligente, conheça a palavra de Deus, peça a sabedoria que vem do céu, para você ter discernimento de espíritos, se aquele espírito é de Deus ou não. Quem ia contrariar um papa? Quem ia contrariar um papa, dizer que ele estava errado? Quantas pessoas foram queimadas sem ter nenhum problema? E aí veio toda essa história de que bruxa voava na vassoura. Até hoje os gatos pretos são mal vistos, são usados para sacrifícios. Vocês estão entendendo? A loucura que a fé sem a revelação de Deus pode levar. Paulo fala que o nosso culto tem que ser um culto racional, com entendimento. Com entendimento. Amém? Aliança com Deus, obediência ao Senhor. Paulo falou que aqueles beirenses que ele estava ministrando eram mais nobres que os outros, quando ele ministrou numa cidade, porque eles iam para casa consultar nas Escrituras se o que Paulo estava falando não era correto. Sabe, tudo que eu ministro aqui, que os outros pastores ministram, você pode consultar na sua casa, vai checar os versículos. Deixa eu te dar um versículo, eu falei um monte de coisa, não te dei um versículo hoje. Você vai falar, meu Deus, eu vou checar o quê? Esse pastor nem falou, me deu um versículo, vou dar um versículo para você. Você falar que algum versículo eu te dei, entendeu? Todos esses textos que eu falei tem versículos, né? Lógico. Mas eu vou te dar da nova aliança. 1 João 5, de 6 a 8. 1 João 5, vamos ler para terminar. Eu fiquei impressionado quando eu li isso. Quando eu vi isso. Eu falei, meu Deus, que maluquice isso. Que maluquice. Como a fé desequilibrada, uma pseudo-fé, uma falsa fé, pode gerar malefício para a humanidade. Em vez de trazer bênção, traz desgraça. Em vez de trazer graça, traz destruição. Dá para pôr? Aí. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Nós vamos
vamos ler até o 8. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Então fala do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a água, um elemento fundamental. Quando nós nos batizamos, não é apenas um ritual festivo. Ali você está fazendo algo espiritual. Você está morrendo para o velho homem, nascendo para um novo homem, uma nova vida. A semente da eternidade entrou na tua vida. A semente do reino de Deus entrou na tua vida. E o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, derramado na cruz, cessaram o sacrifício. Por que cessaram o sacrifício de animais? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios de animais eram figuras do sacrifício de Jesus. O único sacrifício que Deus aceitou perpetuamente. Todos os outros sacrifícios eram provisórios. O sacrifício de Cristo é permanente, é perpétuo. Amém? Vamos orar? Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, a sua aliança diante de Deus. Como está a sua aliança com Deus? Que nível está a sua aliança com Deus? Que nível que profundidade a sua aliança está com Deus? A gente precisa checar de vez em quando, falar: Senhor, como é que está a minha aliança contigo, hein? Porque Deus nunca vai quebrar a sua parte da aliança. Vamos orar? Coloca agora a sua aliança com Ele. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa aliança contigo. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa aliança. Uma aliança que não pode ser quebrada, porque o Senhor nunca vai quebrar a tua parte. Nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti. Porque a tua aliança é baseada no teu sangue derramado na cruz. A tua aliança é baseada na água que nos purifica dos pecados, que nos faz nascer de novo. E pelo teu Espírito que agora vem habitar em nós e é testemunha de que nós somos teus, somos tua herança, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E nós temos o Espírito de Cristo. Não precisamos temer o Espírito do Anticristo. Porque quem tem o Espírito de Cristo não precisa temer a besta, não precisa temer as marcas da besta, não precisa temer a marca do Anticristo. Porque nós somos selados com o teu Espírito. Ele é a garantia da nossa herança, é o penhor, é a garantia de que nós somos teus. Nós temos o teu Espírito que habita em nós. Nós somos lavados pelo teu sangue, remidos pelo teu sangue. Nós somos batizados nas águas e morremos para a velha natureza, a natureza de Adão, e ressurgimos para uma natureza de Cristo, a natureza do reino, a natureza da eternidade contigo. Pai, esses princípios são inabaláveis. O Senhor estabeleceu esta aliança conosco, mesmo sabendo que nós somos a parte mais fraca dessa aliança, que nós muitas vezes não teríamos condições de cumprir, mas o teu Espírito nos ajuda, o teu Espírito nos socorre, o teu Espírito traz a tua palavra nos nossos corações e nos anima a continuar. Pai, abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa o teu povo nessa noite, Pai. Oh Senhor, que a tua igreja se arrependa dos seus pecados, Pai. Que a sua igreja se volte para o Senhor. Que a sua igreja se volte para o Senhor. O Senhor seja o centro da sua igreja, Jesus. Oh, chega de glória humana, Senhor. Chega de egos levantados. Oh, meu Deus, até quando nós vamos suportar isso, Senhor? Até quando, Senhor, nós vamos suportar tudo isso? Oh, Jesus, tem misericórdia desse povo, Pai. Levando um povo verdadeiro, um povo sincero, que não busca os seus próprios interesses, mas busca os teus interesses, Jesus. Um povo que não quer aparecer, mas um povo que deixa o Senhor aparecer.
Oh, Jesus. Separa, Pai, o joio do trigo, Pai. Chega de vergonha para a tua igreja, Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia da tua igreja. Levanta um povo sobre a terra que te ama, que traz a justiça do teu reino, que se compadece pelos mais fracos, Pai, pelos perdidos. Oh, meu Deus, quebra o orgulho, a arrogância da tua igreja, Pai. Oh, Jesus, povo quebrantado e contrito como o Senhor foi, humilde e manso de coração. Pai, o Senhor fala para nós aprendermos do Senhor que é manso e humilde. Senhor, a igreja tem que ser mansa e humilde, porque senão as pessoas não vão querer aprender dela. Se a igreja não for mansa, se a igreja não for humilde, essa geração não vai querer aprender com a igreja. Ninguém quer aprender de um arrogante. Ninguém quer aprender de alguém que não é manso de coração. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém, irmãos. Sabe, essas palavras para você orar pela igreja. Ore pela igreja. Ore pela igreja. Amém. Nós queremos uma igreja que traga glória para o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.